Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui, Senhor, é para te adorar. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos foram descobertos. E um dia nós podemos te conhecer e ver ao Senhor e sermos chamados templo do Espírito Santo de Deus. E fomos feitos homens e mulheres segundo a tua imagem, Senhor. Obrigado por nos revelar, por se revelar a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos, amém? Que você seja muito bem-vindo à casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Diga assim: aquieta-te minha alma. Novamente, aquieta-te minha alma, em nome do Senhor Jesus. Agora vire para o irmão que está do seu lado e dê um sorriso para ele e diga assim: Jesus te ama, e eu também. Que bom te ver na casa do Pai. Amém? Diga a ele: que bom te ver na casa do Pai. Aleluia, glória a Deus. Que você seja muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Amados, quem esteve aqui sábado passado, ouviu a palavra, uma das palavras que, dentre as mais diversas palavras que o pastor Rodrigo Barusco pregou aqui, nos ensinou no sábado passado, uma delas foi a respeito da presença de Deus. Eu não sei se você tem passado pela presença de Deus, mas hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse processo. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a presença de Deus. Amém? Muitas vezes quando nós passamos, muitas vezes quando nós estamos na presença de Deus, feche os seus olhos aí agora. Muitas vezes quando estamos na presença de Deus, nós muitas vezes nos olhamos para dentro de nós mesmos e nos perguntamos: Senhor, o que é que eu fiz para estar passando por esta situação? O que é que eu fiz, Senhor, para estar passando por isso? Quem aqui já não se perguntou isso numa determinada altura da sua vida? Não é verdade? Pode abrir os seus olhos. Quem aqui nunca se perguntou: o que é que eu fiz para estar vivendo isso que eu estou vivendo? Não é verdade? Só que o detalhe não é o que eu fiz para estar vivendo isso. Não é. A resposta que você procura muitas vezes não está no que você fez para estar passando pela presença de Deus. Muitas vezes a resposta de Deus para a sua vida, por você e eu muitas vezes passarmos por determinadas presenças de Deus, é que o propósito de Deus exige que seja extraído de nós o mais puro azeite, para que se manifeste a vontade, a presença do Senhor em nós e através de nós. Amém? Amém. Dito isto, vamos aprofundar um pouquinho mais. Mateus capítulo 16, versículo 24. A palavra do Senhor nos ensina. Aleluias. Aleluias. A palavra do Senhor nos diz assim: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se, ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz
e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um, segundo as suas, o quê? Obras. Amém? Glória a Deus? Amém. Aleluias. Amados, quando estamos na presença de Deus, estamos passando por uma palavra que chama-se processo de Deus. E muitas vezes, por não conhecermos o que existe nesse processo, muitas vezes nós olhamos para dentro de nós e nos perguntamos: Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Mas nós não entendemos que muitas vezes na vida do cristão é simplesmente o processo, ele se chama-se negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga o Senhor Jesus. Quando você reconhece a Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente você já faz parte do reino de Deus. Automaticamente você começa a fazer parte, você começa a fazer parte do reino de Deus. Automaticamente você já entra no processo do caminho da cruz. Todo seguidor de Cristo, todo discípulo do Senhor Jesus, um dia passará pela cruz. Volta lá para mim, irmã, manda por favor, Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se ou negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Só que o detalhe é que essa promessa que o Senhor Jesus fez, ninguém de nós quer passar. Ninguém quer passar essa promessa, ninguém quer viver essa promessa. Porém, a promessa que o Senhor nos fez é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Se você é discípulo de Cristo, se prepare para passar pela cruz. Eu me lembro que no ano de 2007, 2008, um pastor meu no Brasil, ele pregou sobre o dia mau. E na época eu ainda não tinha entendimento e conhecimento da palavra, tanto quanto eu gostaria de ter. E ele pregou sobre o dia mau. Eu e minha esposa saímos daquele culto e dizemos: mas como que Deus permite que a pessoa viva o dia mau? E aí eu comecei a me aprofundar um pouco mais a respeito disso. Muitas vezes você não pode ter entendimento agora de que a vida do cristão ele passa pela cruz. Mas eu e você passaremos pela cruz, se nós quisermos viver o propósito do Senhor na sua plenitude. É dolorido ouvir isso, igreja? É muito difícil, mas é necessário na vida do cristão passar por ela. Sabe por que tem muitas pessoas que saem da igreja? Pessoas que viram as costas para Cristo, porque não conhecem a palavra do Senhor na sua totalidade. Mal o vento sopra na vida da pessoa. O Senhor não me ama, o Senhor não está me abençoando, como se a bênção de Deus fosse sinal que Deus está aprovando o que aquela pessoa está fazendo. Se tudo vai bem com você, não é sinal que Deus tem aprovado o que você tem feito. Mas pastor, como assim? Se eu estou na presença de Deus, se eu estou na igreja, como que eu estou vivendo provas, lutas? Amados, a partir do momento que você aceita Cristo, você passa a fazer parte do reino de Deus. Automaticamente começa-se uma batalha no mundo espiritual pela sua vida, aonde o inimigo vai tentar te tirar o máximo da presença de Deus,
aonde ele vai lançar dados inflamados do diabo, aonde ele vai lançar flechas do maligno sobre a tua vida, para tentar te tirar da presença de Deus. A palavra do Senhor diz que a luta é constante entre a carne e o espírito todos os dias, para que você volte para a carne, para que você volte para o mundo. E certa vez, um profeta profetizou por 23 anos ininterruptos, onde ele profetizava para uma nação, dizendo: arrependam-se dos seus pecados, porque senão o juízo de Deus chegará sobre esta nação. E aquele profeta, ele foi até mesmo jogado dentro de uma cisterna, dentro de um poço. O que é que o profeta fez de errado para estar dentro daquele lugar? A palavra do Senhor conta que, mesmo depois de sair da cisterna, ele ainda profetizava: arrependam-se, porque é chegado o juízo de Deus sobre esta nação. E de repente passou-se 23 anos. E o Senhor disse: assim diga ao meu povo, que o meu servo Nabucodonosor afligirá esta nação. Como se Nabucodonosor fosse servo de Deus. Nós sabemos que não. Nós sabemos que ele era tremendamente usado pelas mãos do inimigo, mas Deus nos chamou de seu servo. E a palavra do Senhor diz, depois você pode ler no livro de Jeremias, só estou contando a história para que ganhemos tempo para chegar onde precisamos chegar. E a palavra do Senhor diz que toda a Babilônia, o exército babilônico foi, invadiu a nação de Israel, invadiu a cidade de Jerusalém, ela devastou toda aquela cidade, matou homens, mulheres e crianças à espada. Pegou o seu rei, a sua família, os principais homens mais inteligentes de toda Jerusalém e levou-os como prisioneiros de guerra para a sua nação que ficava a mais de 1000 quilômetros de distância. Te pergunto eu, o que é que o profeta Jeremias fez de errado? Nós sabemos que Deus usou de benevolência para com a vida dele, que depois manda Nabucodonosor permitir que ele escolhesse aonde ele queria ficar, aonde o profeta Jeremias queria ficar. E de repente, uma família sacerdotal foi levada também cativa para a Babilônia, dentre aqueles prisioneiros de guerra. E naquela família havia um jovem que ainda via as experiências de seu pai como sacerdote na casa de Deus. Porém, ainda a palavra do Senhor não diz se ele havia tido experiências sobrenaturais com o Senhor ou não. Porém, ele foi exilado junto com a sua família. E estando lá naquela terra, ele vai, edifica a sua casa junto ao rio, e de repente ali ele começa a ter experiências com o Senhor. 5 anos se passaram, e aquele povo cativo, o povo que se chamava povo de Deus, estava preso como prisioneiros de guerra numa nação estranha, nas mãos do seu inimigo, porque não quiseram ouvir a palavra do Senhor, que durante 20 e tal anos foi profetizada para que o povo se arrependesse. O próprio povo de Deus estava aprisionado como prisioneiro de guerra, numa terra estranha, na nação da Babilônia.
E 5 anos depois, eu imagino que aquele jovem via o testemunho, via o que o seu pai fazia a respeito do Senhor, qual era a postura de seu pai, mas a palavra do Senhor não diz, eu que estou imaginando, conjecturando aqui. E de repente 5 anos se passaram. E de repente o profeta Ezequiel começa a escrever no capítulo 1, versículo 1 de Ezequiel, do livro de Ezequiel. Ele começa a escrever assim: no 30º ano, eis que eu estava às margens do rio Quebar. E de repente ele tinha uma das visões mais inefáveis do Antigo Testamento, a respeito da glória de Deus. Quando estamos passando pela presença de Deus, o nosso coração está ficando sensível ao que o Espírito está tentando fazer em você e através de você. Quando estamos passando pela presença de Deus, o azeite mais puro do Senhor está saindo de nós. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Nós sabemos que azeite na Bíblia significa unção, significa o Espírito Santo de Deus também. Eu quero te perguntar: tem Espírito Santo de Deus aí na sua vida? Tem Espírito Santo de Deus aí na sua vida? Então manifesta-te, dá um glória a Deus, aleluia! Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Ele cresça, eu diminua. Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, em todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. E o interessante é que a visão do profeta Ezequiel é a mesma visão que o Senhor dá revelação a João do Apocalipse, onde ele vê a glória de Deus, onde ele vê a glória do Senhor, onde ele vê a glória do Senhor. Essa presença de Deus na sua vida não é porque você fez algo de errado, mas é porque o Senhor deseja extrair o mais puro óleo, o azeite do Espírito Santo de Deus na sua vida, para você que não está em pecado. Quando eu vejo um irmão, uma irmã passando por uma tribulação, a primeira pergunta que me vem à cabeça, eu falo isso diante do Senhor para a vida de vocês, eu penso comigo mesmo, eu falo: uau, o que é que o Senhor vai fazer na vida dele? O que é que o Senhor vai fazer na vida dela? Essa é a primeira pergunta. Não é o que é que ele fez para passar por isso, é o que é que o Senhor vai derramar na vida dele e na vida dela. O que é que o Senhor vai usar ele, vai usar ela. É a expectativa do coração, sabendo como Deus trabalha. Mas a maioria de nós pensa: o que é que ele está pecando para fazer isso, para passar por isso? Não, meus irmãos, o que é que o Senhor vai fazer na vida? O que é que o Senhor está planejando para ele, planejando para ela? Que se ele passar por esse processo e ser aprovado por Deus, todo deserto ele nos aprova, ou ele nos reprova, ou nós somos reprovados por Deus, ou nós somos aprovados por Deus. Diga assim para o irmão do sacerdote: todo deserto vem para te aprovar ou te reprovar. Se você reprova, você faz o ciclo de novo. Quem aqui já viveu ciclos repetidos, mas normalmente muitas vezes você se depara com uma situação, mas você pensa assim: puxa, mas parece que eu já vivi isso, parece que eu já passei por isso. É quando você está repetindo o ano na escola de Deus, essa situação.
Mas nessa noite você está aprendendo a ser aprovado na presença de Deus. Nessa noite você está aprendendo a ser aprovado por Deus. Amados, imaginem só, 5 anos ali vivendo à beira do rio como prisioneiro de guerra. Como será que estava o emocional daquele homem? Detalhe: Deus falou para o profeta Ezequiel que a sua esposa morreria e que era para ele não chorar a morte da esposa dele, porque a morte dela serviria de exemplo do que o Senhor estava fazendo na nação de Israel. E a palavra diz que ele foi fiel à palavra que o Senhor havia dado a ele. Fiel à palavra que o Senhor havia dado a ele. Depois você pode ler ali no livro de Ezequiel. Está bem no meio do livro, para que você possa ler o livro todo. Aleluias. Amados, você já imaginou você como prisioneiro de guerra numa nação estrangeira e ainda Deus vira e fala para você: olha, o seu cônjuge vai morrer. Detalhe: no próximo dia a esposa dele morreu. No dia seguinte a esposa dele morreu. E ele não pôde prantear, fazer o luto pela morte da sua esposa. Que nível em Deus esse profeta Ezequias estava? Que nível em Deus ele estava? Que lugar em Deus ele estava para ter esse entendimento? São prensas como essa que te levam a esses níveis. São situações como essa que você passa nos dias de hoje, que te espremem de tudo quanto é lado para te levar nesse nível em Deus. E de repente, no capítulo 1, 2 e 3 ali, ele vê a glória de Deus nos céus, que nenhum outro profeta havia visto daquela forma. Semelhantemente ao que viveu o profeta Isaías. Olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele: está doendo? Essa luta não é para te matar. Diga para ele: não é para te matar, é para te fortalecer em Deus, é para te levar para um lugar maior em Deus. Para você que não sabe por que nós devemos ser melhores a cada dia, daqui a pouco você vai saber o porquê. Daqui a pouco você vai saber o porquê. Por que nós precisamos ser aprovados todos os dias pelo Senhor? Você já se perguntou por que tem uma noite entre cada dia que você vive? Primeiramente porque Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Primeiramente por isso. Segundo, para que você possa refletir no dia de ontem e não fazer o mesmo erro no dia de hoje. Porque o ser humano tem a memória, muitas vezes, menos abastada, para não dizer fraca e esquecida. Principalmente os homens, que eu principalmente não lembro o que eu comi anteontem, para ser sincero para vocês. A minha esposa sabe que eu sou esquecido. Mas o dia de ontem eu sei que eu tenho que ser melhor no dia de hoje. Porque se não for assim, não viveremos o propósito do Senhor na sua plenitude. A
aprecia minha toalhinha? Obrigado, meu amor, glória a Deus. Aleluias. Eu fico imaginando muitas vezes o que passa no seu coração na hora da luta, na hora da angústia, na hora da presença de Deus. Quando estamos passando por uma dificuldade, parece que a gente se analisa do alto da cabeça até a planta dos pés, para ver se há algo errado em nós, para que possamos consertar e acabar com aquela luta. O profeta Jeremias fez algo de errado? O profeta Ezequiel fez algo de errado? Muitas vezes você pode fazer de tudo. Aliás, você pode tentar fazer de tudo para cessar esta luta na sua vida. Mas enquanto você não for aprovado pelo Senhor, ela não vai passar. Você já se perguntou por que a Pedro foi dito para ele: mas Pedro, você tem que ir, até quantas vezes eu devo perdoar, meu irmão? O Senhor disse a ele: até 70 vezes 7. Muitas vezes, para uns tem que perdoar 100 vezes, para outros tem que perdoar 200, mas para Pedro especificamente são 70 vezes 7. Aquele que é muito dado, muito será cobrado. O interessante é que nós queremos viver coisas grandes em Deus. Nós queremos viver situações inimagináveis aos nossos olhos, em todas as áreas da nossa vida. Quem é que não quer o melhor para a sua vida? Todos querem. Porém, quanto maior é o propósito de Deus na sua vida, maior é a luta. Só que quanto mais rápido você entender o processo da cruz, negando o seu eu, tomando a sua cruz, aquele que carrega a sua cruz já está o quê? O caminho da morte da carne. Aquele que entende o caminho da cruz, ele já entendeu que é preciso mortificar o seu eu. E o interessante é que o profeta Ezequiel, ele seguiu tendo revelações inefáveis da parte de Deus. E de repente, no capítulo 37 de Ezequiel, 37:1, irmã, manda por favor. E de repente, no capítulo 37, imagine que toda a nação de Israel, os cativos que foram levados cativos para a Babilônia, havia uma promessa dada por Deus que o cativeiro ele tinha dia para começar e dia para terminar. E de repente o Senhor aparece ao profeta Ezequiel novamente, e ele mostra para ele um vale de ossos secos. Vamos acompanhar na palavra. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Amados, quando o Senhor mostrou essa visão ao profeta Ezequiel, ele estava mostrando a respeito da nação de Israel. Eles haviam levado cativos, sendo presos como cativos, mas que um dia eles tornariam a viver novamente. Vamos acompanhar. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Imagina só aquela cena: várias e várias caveiras, esqueletos e ossos de todas as sortes de tamanhos.
Você pode imaginar na sua memória essa cena? E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, o profeta Ezequiel dizendo, e eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então disse o Senhor ao profeta Ezequiel: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados, o que o profeta Ezequiel disse? Eis que eu te digo, vale de ossos secos. Ou ele disse, ouvi a palavra do Senhor. Preste bem atenção. Ouvi a palavra do Senhor. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. O profeta falou segundo a palavra dele, ou falou segundo a palavra de Deus? Segundo a palavra que o Senhor havia dado a ele. Havia uma promessa dada a ele. Como para a sua vida também existem várias promessas dadas pelo Senhor a você. Pegou? Pegou? Como para a sua vida também existem várias promessas dadas por Ele a você. Existia uma palavra sobre a nação de Israel, sobre o povo hebreu, que eles voltariam a ser nação novamente, que eles se reuniam novamente na sua terra. E o Senhor disse ao profeta Ezequiel: profetiza segundo a minha palavra no vale de ossos secos. Profetiza segundo a promessa que o Senhor te deu nesta situação de vale de ossos secos na sua vida. Abre a tua boca e come o que o Senhor tem te dado. Mas pastor, eu não tenho força, não mais para profetizar, não tenho força mais para falar. O Senhor não sabe a minha situação. Amados, o profeta Ezequiel estava preso como cativo numa terra estranha, sozinho, perdeu a sua esposa, não pôde nem chorar a morte da sua esposa. Que a situação mais terrível, que a situação depressiva maior que essa. Que a situação mais difícil que essa. Isso me faz refletir. Que lugar ele estava em Deus? Que lugar o profeta Ezequiel estava em Deus? Que lugar o profeta Jeremias estava em Deus também? Que lugar até mesmo o apóstolo Paulo estava em Deus? Muitas vezes ele chegava a pregar numa cidade, ele era açoitado, 40 chibatadas menos uma, 39 chibatadas, e saía sorrindo porque ele tinha apanhado por amor ao nome de Cristo, e ia para a próxima cidade, quando não voltava para a mesma cidade, apanhar de novo. Se fosse eu e você, já falava: está em pecado. Que lugar é este em Deus? Que nível é este em Deus? De intimidade que eles estavam no Senhor. O caminho da cruz te leva a esta intimidade. Quanto mais você negar o seu eu, quanto mais você negar o seu eu, mais a sua carne vai diminuindo e mais o seu espírito vai crescendo. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem. Profetiza segundo a promessa que o Senhor te deu, não segundo a tua palavra, mas segundo a palavra que o Senhor te deu.
este detalhe vai fazer toda a diferença na sua vida. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Imagina só, enquanto o profeta falava, enquanto ele orava, enquanto ele profetizava, imagina só aquele ruído do barulho dos ossos se juntando uns aos outros. Imagina só, se concretizando tudo que você tem colocado diante de Deus. Você sabe aqui que eu não prego bênçãos, porque as bênçãos elas têm que fazer fila para manifestar na vida do crente. A bênção de Deus é consequência de uma vida de Deus. Deus vai te dar segundo o que Ele planejou para a sua vida. Mateus capítulo 6 diz o quê? Os lírios dos campos não tecem e não fiam, porém Deus os reveste e os veste com mais elegância, da mais linda forma. Pode o homem acrescentar 1/1000 de segundo ao curso da sua vida? Não. A tua preocupação só vai atrasar o processo de Deus na sua vida. Obrigado, meu irmão. E houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Imagina só os ossos se juntando, imagina só aquela multidão de ossos, todos se juntando uns aos outros, de repente crescendo nervos, crescendo pele, crescendo carne, e aqueles corpos se colocando ali perfeitos. Porém a palavra do Senhor disse, mas não havia neles espírito. Não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetiza segundo a palavra do Senhor na sua vida. Profetiza vida e vida em abundância, fôlegos de vida se assaiam e entram nas suas narinas. Ah, meus irmãos, quem dera nós conhecêssemos a Deus como esses homens conheceram. Quem dera conhecêssemos ao Senhor como eles conheceram. Outro homem, certa vez, ele disse assim, foi muito bom o Senhor ter me afligido. Você teria coragem de dizer isso ao Senhor? Foi muito bom o Senhor ter me afligido. Salmo 119, versículo 71. O rei Davi disse assim, foi muito bom ter me afligido, para que eu aprendesse a guardar. Vamos ler lá. Vamos ler todos nós juntos? Foi. Um homem segundo o coração de Deus disse essas palavras. Foi muito bom o Senhor ter me afligido, para que eu aprendesse a guardar
os seus estatutos. Muitas vezes você vai estar na presença de Deus somente para você correr para Deus. Mas não é aquela corridinha assim, é você correr para Deus. Porque quando estamos na fornalha, quando estamos no caminho da fornalha, é aí que nós corremos mesmo para o Senhor. Quando estamos na prova, é aí que nós corremos mesmo para o Senhor. Para finalizar, tinha que ter um botão automático aqui para encher esse copo de água. Aleluias. E uma torneirinha também para fechar do suor. Aleluias. Amados, a promessa de passar pela cruz. Quanto mais rápido você entender isso no Senhor, mais rápido você vai ser aprovado e menos vai doer. Se você é novo na fé, daqui uns anos você vai olhar para trás e você vai se recordar dessa palavra que eu dei no dia de hoje. Para quem já é mais velho na fé e conhece um pouco mais da palavra do Senhor, sabe que isso é uma realidade na vida do cristão. Me recordo que Billy Graham, o maior evangelista de todos os tempos, onde pregou o evangelho para mais de 1 bilhão de pessoas, 1/7 do mundo todo ouviu falar de Cristo pela boca dele. Ele disse assim: eu temo que 80% da minha igreja não se salve. Eu temo que 80% da minha igreja não se salve. Quando eu li isso, eu choquei. Mas eu te convido a conhecer verdadeiramente o propósito da cruz do Senhor, o propósito da palavra do Senhor. Esse evangelho oba-oba que você ouve aí fora, desculpa por eles. Desculpa. A palavra do Senhor diz que ao morno vai acontecer o quê? Aquelas pessoas que estão dentro da igreja, achando que estão na presença de Deus. Porém, naquele dia, somente o Senhor, para apartar o joio do trigo. Somente Ele. Somente Ele para saber quem tem azeite e quem não tem azeite. Somente Ele. Mas esse dia está chegando. Esse dia está chegando. E eu e você devemos ser achados como trigo. E eu e você devemos ser achados como servos de Deus, esperando ao seu Senhor, aceitando a proposta que nos foi proposta através do Evangelho verdadeiro do Senhor Jesus, que disse: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E siga-me. Mas pastor, o que é que esses homens viram e viveram em Deus? Que eles não temiam nada a não ser ao Senhor, não temiam nem a morte. O que é que os heróis da galeria ali, os heróis da fé, Hebreus 11, viram no Senhor? No caminho da cruz, ele é árduo. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: o caminho da cruz ele é árduo. Porém, é neste caminho
que você viverá as maiores experiências com Deus na sua vida. É nesse caminho que você viverá as maiores experiências com Deus que você jamais viveu. Que você jamais viveu. De repente você vai estar ali na beirada do rio e de repente os céus vão se abrir e você vai ver a glória de Deus. De repente você vai estar no seu quarto ali orando, como sempre ao Senhor, e de repente os céus se abrem em cima de você. Mas pastor, por que eu tenho que ser aprovado todos os dias? Por que eu tenho que subir de nível em Deus? Por que eu tenho que vencer todos os ciclos? Por que eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem? Você já se perguntou o porquê? Uma que a palavra diz: sede santos como eu sou santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. E outra é que a palavra nos ensina que nós devemos ser semelhantes ao Senhor Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado, para a irmã que está do seu lado: é isso que o Senhor espera de ti. Que você seja semelhante a Ele. Agora, pergunte para você mesmo: será que eu me pareço com Cristo? Será que eu me pareço com Cristo? Pergunte aí para você mesmo. Nós sabemos que uma laranjeira, para ela ser formosa, para ela estar sadia e saudável, ela tem que produzir laranjas perfeitas, não é verdade? Eu e você temos este exemplo também. Pelos nossos frutos nós seremos conhecidos. Quer saber se o seu cristianismo é verdadeiro e puro? Quer saber se realmente você é discípulo de Cristo? Olha os seus frutos. Olha para sua mão assim. Tenta imaginar os frutos, o fruto que sai da sua vida. Não é para olhar para a vida do vizinho, não. Se você olhar a vida dele, para olhar o fruto dele, você está julgando ele e você está pecando. Olhe os seus frutos. Aleluia. Glória. Certa vez, alguns homens disseram assim: mas apóstolo, é muito difícil imitar a Cristo. E um homem disse assim: sedes meus imitadores. Esse é o cristianismo que eu e você devemos viver. É esse que nós fomos chamados para viver. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse assim: tornem-se meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Sabe o que é que o apóstolo Paulo fez ali? Ele elevou o nível tão alto, tão alto, tão alto, tão alto, que derrubou, pastor Mariano, qualquer argumento que era difícil ser imitador de Cristo. Porque basta um fazer para condenar o resto. Só um homem construiu a arca e a sua família, e o mundo inteiro foi condenado por causa da ação de um homem. O irmão Freza condena todos os irmãos que moram aqui na cidade, aos arredores, quando ele sai a 1h20 e vem para a igreja, a 1h20 de distância. É real. É real. É real. Os irmãos de Leeds que vêm às vezes no culto aqui,
saem de Leeds para cultuar o Senhor aqui conosco. Eles condenam os irmãos que ficam em casa. Para não dizer outros irmãos que moram mais longe. Acho que o Monfrez é o campeão por enquanto, né? Você já se perguntou por que Ananias e Safira morreram? Foi por causa do dízimo. Não foi porque eles não deram tudo que eles tinham vendido, que eles tinham vendido um terreno, a sua propriedade, e tinham que dizimar ao Senhor, entregar tudo para Deus. Eles não morreram por causa disso. Eles morreram porque havia alguém que tinha feito. Por isso que eles morreram. Se alguém tem feito, se alguém tem jejuado, se alguém tem orado, derruba qualquer argumento. Nós temos dito aqui nessa igreja que o nível em Deus está subindo. E nós vamos subir muito mais. Muito mais. Porque há muito que é dado, muito será cobrado. Vamos colocar de pé. Agora eu gostaria que você... Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite, Senhor. Com toda a sorte de bênçãos espirituais, naturais e em todas as áreas da vida de cada uma delas, Senhor. Pai, que haja fartura, que haja prosperidade, que haja a Tua presença em abundância, que haja o transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor, no vaso, na vida de cada um que está aqui neste lugar, Senhor, e na vida daquelas irmãos e irmãs que também congregam conosco, Senhor, que o Senhor possa transbordar em todas as áreas da vida de cada um de nós, Senhor. Pai, também te peço que as bênçãos do Senhor façam fila para se manifestar na vida de cada irmão, cada irmã que tem congregado conosco, para que vivam a fidelidade e provem da fidelidade do Senhor para com a vida de cada um deles, cada uma delas. Pai, em nome do Senhor Jesus, também quero te agradecer, Senhor, por mais um ano que se findou na minha vida, Senhor. Um ciclo que se fechou e um ciclo que se iniciou hoje, Senhor. Eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Quero entregar a minha casa, a minha família, esta igreja nas Tuas mãos, como sempre faço, Senhor. E te dizer, tem valido a pena te servir, Senhor. Tem valido a pena, Senhor, te servir, porque Tu és maravilhoso demais, Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos, Senhor, em todas as áreas de cada um deles, papai. Obrigado por cada irmão que fizeram os vídeos, os pastores, os amigos. Enfim, Senhor, que o Senhor possa derramar uma unção especial sobre a vida de cada um deles, cada uma delas, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Se Deus é por nós,